Se há uma coisa que o mundo aprendeu desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, é que nunca, jamais, deve subestimar os ucranianos. Eles são extremamente resilientes, vão resistir, lutar e superar as adversidades, como já provaram diversas vezes. E a sua última vitória é mais um exemplo chocante, mas verdadeiro disso. Quando as forças ucranianas recapturaram a aldeia de Kindrativka, um lugar que os russos pensavam que seria deles para sempre. Pode não parecer muito em um mapa, mas Kindrativka é um local de significativa importância estratégica. Está situada na região nordeste de Sumy, na Ucrânia, a apenas alguns quilômetros da fronteira russa. E é isso que a torna um alvo principal para as forças do Kremlin, como parte dos planos do presidente Vladimir Putin para criar o que ele chama de buffer, ou zona de segurança ao longo da fronteira. Putin tem trazido essa ideia há anos e falou deste plano novamente em março deste ano, enquanto as forças russas lutavam para libertar partes da região de Kursk que a Ucrânia conseguiu capturar. Na época, ele sugeriu que um buffer era uma medida necessária para proteger a região de futuros ataques. Claro, precisamos pensar no futuro e em criar uma zona de segurança ao longo da fronteira estadual. Para alcançar esse objetivo, o exército russo enviou cerca de 50.000 tropas para a região de Kursk. Desde então, eles lançaram uma série de ataques a cidades e vilas ucranianas próximas. A área tem visto muitos combates de vai e vem. E enquanto o progresso da Rússia tem sido lento graças à resistência ucraniana, eles fizeram algum progresso à medida que as semanas e meses passaram. Várias cidades e vilas foram capturadas. E em 7 de junho, embora alguns microbloggers ucranianos tenham dito que isso ocorreu antes. Em 2 de junho, as forças russas entraram em Kindrativka. Pouco mais de uma semana depois, em 16 de junho, foi confirmado que eles haviam capturado a vila. Isso foi um grande golpe para a Ucrânia, não apenas porque havia perdido outra vila para os russos, mas porque o inimigo. As forças estavam se aproximando da cidade de Sumy, a maior cidade da região e lar de mais de 20.000 pessoas. De fato, com a captura de Kindrativka e Alexivka nas proximidades, dizia-se que as forças russas estavam a meros 12 milhas ou 20 quilômetros de Sumy. Isso significava que eles poderiam facilmente começar a mirar a cidade com drones e ataques de artilharia, conforme relatado pelo serviço de inteligência ucraniano Deep State. Nesta área, as forças russas conseguiram chegar a uma distância de 20 quilômetros de Sumy, o que poderia levar a ataques de drones FPV na cidade, uma vez que as equipes apropriadas são implantadas, e se não houver uma contra-ação efetiva de nosso lado. Com drones e projéteis de artilharia prontos para chover sobre Sumy, a situação poderia ter se deteriorado rapidamente. Os russos poderiam ter aproveitado sua vantagem, marchando para capturar a cidade e ganhando terreno e influência valiosos em toda a região. A Ucrânia não podia permitir que isso acontecesse. Então eles fizeram o que fazem de melhor. Eles reagiram. Em 8 de julho, surgiram relatos de que a Ucrânia havia lançado um contra-ataque, movendo tropas de volta para Kindrativka em uma missão para recapturar a vila. A princípio, parecia impossível. Os russos não apenas haviam tomado a vila, mas também fortaleceram sua posição. Várias unidades estavam em posição para guardar a área, incluindo o 40º Regimento de Fuzileiros Motorizados A30, a Brigada de Fuzileiros Motorizados, e a 155ª Brigada Marinha, de acordo com as alegações de Christian Bagay no Medium. Os russos também tinham controle sobre os assentamentos próximos a leste, oeste e norte, permitindo que chamassem reforços ou solicitassem armas e suprimentos adicionais quando necessário. Mas os ucranianos têm o hábito de fazer o aparentemente impossível acontecer, graças à sua estratégia inteligente e movimentos calculados. Nos dias e semanas que antecederam a retomada de Kindrativka, as forças armadas ucranianas lançaram uma série de ataques precisos em posições russas no norte de Sumy. O objetivo era simples: interromper o ímpeto da Rússia, impedindo-os de ganhar mais terreno e forçá-los a cometer algum tipo de erro, abrindo uma oportunidade para a Ucrânia atacar ainda mais forte. Como resultado desses ataques, a Ucrânia conseguiu primeiro libertar a cidade de Andrivka, em Sumy, em meados de junho. Isso deu a eles uma vantagem crucial, abrindo o caminho para um ataque em forma de pinça em Kindrativka. Os russos não partiram em silêncio.
Ansiosos para retomar o controle, os comandantes do Kremlin ordenaram uma série de contra-ataques na área para retomar Andrivka. Mas as tropas entraram diretamente em um banho de sangue, pois os soldados ucranianos haviam garantido o assentamento e estavam prontos para atirar em qualquer russo que entrasse no alcance. Imagens de satélite da área logo revelaram o preço do custoso erro da Rússia. Os campos ao redor da vila estavam repletos de restos de tropas caídas e estruturas queimadas de motocicletas explodidas. E a Ucrânia não parou por aí, manteve a pressão, continuando a bombardear posições-chave russas, incluindo concentrações de tropas na retaguarda, postos de comando locais e centros de logística. Esses ataques causaram inúmeras baixas, mas talvez ainda mais importante, eles também empurraram os reforços russos para trás, efetivamente cortando as linhas de suprimento tão importantes para Kindrativka. De repente, a situação mudou dramaticamente. As tropas russas em Kindrativka, que anteriormente estavam bastante seguras e protegidas com suprimentos constantes de reforços, munições e armas sob demanda, agora estavam efetivamente por conta própria e correndo um alto risco de um ataque ucraniano súbito. Eles passaram de uma posição de poder para uma de fraqueza, e as forças ucranianas sabiam que o seu momento finalmente havia chegado. Aproveitando a oportunidade, eles agiram com rapidez e decisão, lançando ataques coordenados de drones e mísseis de alta altitude contra tropas russas dentro e nos arredores da aldeia. Os mísseis de alta altitude causaram a maior parte do dano, destruindo depósitos de munições e explodindo fortificações russas. Enquanto isso, os drones subiram aos céus, com operadores escaneando as cenas em busca de sinais de vida e de tropas russas restantes. A Ucrânia também realizou ataques aéreos mais ao fundo, no território ocupado, usando bombas Armement Air-Sol Modulaire para garantir que os russos não pudessem enviar mais reforços para a área. Eles também miraram em ruínas e restos de edifícios que os russos poderiam ter tentado usar para se cobrir, essencialmente expondo-os. Então, eles estavam completamente indefesos para a próxima etapa do ataque. A partir daí, com a resistência russa em Kindrativka mais ou menos quebrada, as tropas ucranianas avançaram de duas direções diferentes. Um grupo atacou do sul através de um caminho que se abriu com a libertação de Andrivka. Outro contornou e atacou pelo oeste. Esse movimento de pinça mostrou-se muito eficaz. Soldados ucranianos vasculharam casas, porões e edifícios com o apoio de drones. Eles enfrentaram resistência mínima e rapidamente estabeleceram controle total do assentamento. Kindrativka era deles novamente, e a notícia logo foi divulgada nos principais canais do Telegram. O canal Deep State, por exemplo, postou uma análise completa da captura de Kindrativka, detalhando as perdas da Rússia e elogiando o excelente trabalho da 225ª Divisão de Operações Especiais da Ucrânia. A 225ª Divisão de Operações Especiais libertou Kindrativka na região de Sumy. Os russos perderam 3 batalhões e um comandante de batalhão. De acordo com informações de nossas fontes, a 225ª Divisão de Operações Especiais completou a limpeza e consolidação em Kindrativka. Esta é a segunda aldeia que a unidade libertou na região de Sumy. Durante a libertação das aldeias, o exército sofreu pesadas perdas, principalmente nos batalhões das 40ª, 155ª e 30ª Divisões de Operações Especiais. A propósito, o batalhão deste último também foi liquidado. A infantaria inimiga ainda estava cercada na aldeia por muito tempo, então tivemos que esperar para que fosse eliminada. Primeiramente, esse sucesso foi possível devido às táticas e abordagens únicas utilizadas pela 225ª Divisão de Operações Especiais. Mais uma vez, a unidade demonstrou que temos aqueles que são capazes de conduzir operações ofensivas de alta qualidade. Como a postagem nota, a 225ª Divisão merece mérito especial pelo sucesso desta missão. A 225ª tem desempenhado o papel mais impactante na defesa da região de Sumy e limitação do avanço russo na Ucrânia até agora. A divisão foi formada em março de 2022, pouco depois de começar a invasão russa. Originalmente, operava na região de Kharkiv, mas foi reposicionada para vários locais ao longo da guerra até agora.
desempenhando um papel nas batalhas de 2024 por Andivka, por exemplo, e participando da ofensiva de Kursk da Ucrânia em 2024, ajudando a tomar partes do território russo, uma façanha que pareceria completamente impossível no início do conflito. No entanto, tornar o impossível possível é apenas parte do trabalho para as bravas tropas do 225º. Quando a ofensiva de Kursk terminou, a unidade voltou para a Ucrânia antes de retomar decisivamente o controle de Andrivka dos russos. O 225º foi elogiado pelo presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, em seu discurso diário em meados de junho. Houve um relatório do comandante-em-chefe Oleksandr Sersky na frente sobre nossas ações ativas. Atenção especial e muito significativa foi dada à direção Pokrovsk e à nossa região de Sumy, às áreas de fronteira da nossa região de Sumy. Estamos expulsando as tropas russas de lá. Agradeço a todas as nossas unidades por fornecerem resultados. Nos próximos dias, agradecemos especialmente aos soldados do 225, o Regimento de Assalto Separado. Precisamente pelas operações ofensivas na região de fronteira de Sumy e a libertação em particular de Andrivka. Muito obrigado, pessoal. Agora, é incrível ver como esta unidade corajosa desde então avançou para recuperar ainda mais território valioso dos russos, provando ser um grande espinho no lado do Kremlin. Mas essas vitórias não vêm facilmente. A Ucrânia, assim como a Rússia, paga o preço por cada pedaço de terreno ganho ou perdido. Como apontado pelo analista militar Bohdan Miroshnikov, que também relatou a captura de Kindrativka no Telegram, na região de Sumy, nossos soldados libertaram Kindrativka há alguns dias. Mas os sucessos não se limitam a isso, há ainda mais avanços locais. Tudo isso é muito difícil e vem a um grande custo. Por trás de cada assentamento libertado, por trás de cada posição libertada, há uma história inteira. Uma história de sucesso conquistado com dificuldade, suor, sangue e coragem. Pouco a pouco, nossos soldados estão cortando as flancos na área do principal ataque do inimigo na região de Sumy. Os ocupantes não capturaram completamente Yunakivka. É difícil dizer quantas semanas a infantaria inimiga vem lutando contra a parede lá. Mas não se esqueça do preço de tudo isso. E quantas equipes de fogo na forma de forças especiais tiveram que ser implantadas para estabilizar a situação lá e contra-atacar em outro lugar. Como Miroshnikov observa, a Ucrânia tem que trabalhar duro por essas vitórias. O que é mais um motivo pelo qual cada uma merece uma celebração especial para honrar o sacrifício e os esforços incríveis, quase sobre-humanos, dos soldados envolvidos. Também é encorajador ver relatórios de mais avanços locais. Como tudo isso sugere que a Ucrânia está fazendo exatamente o que precisa fazer, mantendo a linha, se aprofundando e se recusando a dar aos russos um único centímetro. À primeira vista, retomar uma única aldeia pode não parecer um marco tão grande. Mas é muito mais importante do que pode parecer inicialmente por várias razões-chave. Primeiro, isso atrapalha seriamente os planos do Kremlin. Putin declarou sua intenção de formar uma zona tampão em Sumy e em outros lugares ao longo da fronteira ucraniana, assumindo inúmeras cidades e vilas fronteiriças. No processo, ele quer estender o território da Rússia o máximo possível, expandindo sua própria esfera de poder e influência, enquanto reduz a da Ucrânia. Para isso, ele precisa de vilas como Kindrativka. De fato, para consolidar sua zona tampão, a Rússia terá que capturar centenas de vilarejos como este ao longo da fronteira. Ela não pode se dar ao luxo de ter gigantescas, custosas batalhas de vai e vem por cada uma delas, sacrificando homens, dinheiro e recursos no processo. Não se esqueçam de, afinal, que a Rússia já sofreu mais de 1 milhão de baixas e perdeu quantidades colossais de equipamentos ao longo da guerra. Para ter chance de vitória, ela precisa de algumas vitórias fáceis. Ela precisa conquistar território de forma rápida e eficiente, com perdas mínimas no processo. Mas a Ucrânia está tornando o progresso da Rússia incrivelmente difícil. O Kremlin já teve que dedicar muita mão de obra para capturar Kindrativka na primeira vez. Graças à Ucrânia, especialmente aos esforços da 225ª Divisão, a Rússia voltou à estaca zero. Também perdeu muitas tropas e suprimentos. E um oficial sênior ainda mais importante, o Major Andrei Yatsev, do 30º Regimento de Fuzileiros Motorizados, que foi morto durante os ataques das forças ucranianas em Andrivka.
Se quiser Kindrativka, terá que enviar novamente mais e mais tropas, em outra tentativa desesperada de superar as fortes defesas da Ucrânia. Em resumo, é uma história de um passo à frente, 2 passos atrás para a Rússia. Ademais, ao retomar Kindrativka, a Ucrânia também constrói, em certa medida, sua própria zona de proteção. Está empurrando os russos para mais longe da cidade de Sumy, tornando muito mais difícil para eles atingirem a área, com drones e ataques de artilharia para estabelecer a dominação em toda a região. Isso também afeta o moral da Rússia. De fato, após o sucesso da Ucrânia, blogueiros militares russos supostamente entraram em um acesso de frustração e raiva. Alguns deles negaram a veracidade da captura, recusando-se a aceitar a realidade da situação. Outros logo disseram que Kindrativka não era tão importante, embora antes a tenham chamado de localização estratégica inestimável. Alguns canais também tentaram fazer parecer que as forças russas na área haviam recuado bravamente e estrategicamente, quando na verdade elas simplesmente foram dizimadas pelos defensores da Ucrânia. Então começou o jogo de culpas. Vários canais pró-Kremlin começaram a criticar os comandantes locais e até mesmo o Ministério da Defesa, enquanto outros postavam memes zombando da estratégia militar da Rússia. É um mau sinal quando até os mais ferrenhos nacionalistas russos criticam abertamente o exército do país. É provável que sentimentos semelhantes se espalhem entre as fileiras russas. Se as tropas russas continuarem vendo seus camaradas morrerem ou se ferirem nas manobras mais fúteis, sendo superadas pelos ucranianos, eles podem começar a perder rapidamente a confiança em seus comandantes. Conforme o moral declina, as chances de vitória da Rússia também caem. Ao mesmo tempo, histórias como essa têm o efeito oposto na Ucrânia. Elas elevam o moral, inspirando tanto civis quanto soldados. Cada vitória é outro símbolo da resistência ucraniana, da incrível capacidade do país de nunca desistir, mesmo quando as probabilidades estão contra ele. Vitórias como esta ajudam a consolidar e apoiar a ideia de que a Ucrânia pode vencer esta guerra. E que, mesmo que sofra perdas aqui e ali, sempre tem o poder de se reagrupar e se recuperar. A retomada de Kindrativka é outro exemplo impressionante da engenhosidade tática da Ucrânia e do uso inteligente de recursos também. As forças armadas do país há muito entendem que estão em uma luta do tipo Davi contra Golias. Eles enfrentam um exército maior com recursos superiores. Contudo, os ucranianos têm empregado as ferramentas disponíveis repetida e consistentemente com grande eficácia. Planejando ataques com cuidado e precisão, encontrando e explorando vulnerabilidades russas quando surgem. Eles obtiveram vantagens táticas em Sumy e em outras frentes, utilizando desde drones e mísseis de precisão em alvos logísticos até ataques de pinça bem planejados. Para infligir pesadas perdas e completo caos entre as fileiras russas, eles desmantelaram fortalezas russas, interromperam o ímpeto do inimigo e atrasaram seu progresso. E tudo isso aconteceu durante o que deveria ser a maior e mais poderosa ofensiva da Rússia na guerra até agora, sua ofensiva de verão de 2025. De acordo com relatos de prisioneiros de guerra russos, essa ofensiva deveria ser a última grande investida. O golpe final que quebraria a determinação da Ucrânia, destruiria seu moral e abriria caminho para a vitória da Rússia. Mas isso simplesmente não aconteceu. A Rússia obteve avanços em algumas regiões e intensificou os ataques com drones e mísseis, bombardeando cidades e vilas ucranianas com quantidades recordes de explosivos. No entanto, seu progresso ainda é muito mais lento do que o Kremlin quer ou espera. Não está devastando a Ucrânia, tomando centenas de quilômetros quadrados de terra com facilidade. Em vez disso, continua a lutar para trabalhar, enfrentar uma resistência notável e sofrer grandes perdas ao longo de toda a frente. Então, em vez de se concentrar puramente em manobras ofensivas e tomar o máximo de terreno ucraniano que pode, a Rússia agora precisa se defender em áreas como a fronteira de Sumy. Porque se a Ucrânia conseguisse recapturar Kindrativka, eles podem não parar por aí. Eles poderiam avançar, talvez visando a cidade de Okostiantinuka, ao norte de Kindrativka, ou continuando o assalto em andamento a Alexivka, a leste. Quanto mais eles revidam e mais vilas recapturam dos russos, mais forte se tornará a posição deles. E será cada vez mais difícil para Putin atingir suas metas.
Por enquanto, só podemos fazer previsões enquanto aguardamos para ver onde e quando a Ucrânia escolherá atacar a seguir. Enquanto isso, se você quer saber mais sobre o conflito, assista a um dos nossos vídeos recentes, detalhando como a força aérea ucraniana, em constante evolução, está mudando as regras da guerra moderna e atacando o território russo. Ou descubra como a Ucrânia atingiu a Rússia em uma série de ataques estratégicos a refinarias de petróleo e instalações de armazenamento de combustível, afetando o Kremlin. Onde mais dói? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal de notícias confiável para receber atualizações diárias das linhas de frente da Rússia, Ucrânia e de outros conflitos-chave ao redor do mundo.